Olá pessoal, nós estamos mais uma vez com um alerta aí de altas temperaturas em várias regiões do país. Isso depois de um inverno atípico em que nós tivemos mais calor do que a média. A gente sabe que muitos brasileiros gostam do calor, 59% da verdade das pessoas preferem o calor ao frio, só que essas altas temperaturas têm impacto no organismo e a gente precisa cuidar da saúde. Por isso que a gente está aqui conversando com a doutora Beatriz Lassance, que é cirurgiã plástica e especialista em medicina do estilo de vida. Estilo de vida, isso, exatamente. Doutora, nós temos aí, os brasileiros de forma geral, eles gostam do calor, né? Nós temos um país tropical, regiões aí em que a temperatura sobe bastante, é natural da vida das pessoas. Agora, a gente também tem tido temperaturas acima da média para as estações do ano. Agora, e o calor afeta o organismo, né? Como é que ele afeta o nosso corpo? Assim, a gente tem um mecanismo muito eficiente de controle da temperatura corporal. Então, o que que acontece? O nosso organismo, ele sente que está calor e que está frio e existe uma evaporação de água da nossa pele para o meio ambiente. E por que isso? A gente tem uma produção, por exemplo, agora a gente está aqui conversando, para qualquer coisa, a gente tem uma respiração, então tem oxigênio, como efeito colateral a gente tem uma produção de calor. Então o nosso organismo ele está sempre produzindo calor. O que o organismo faz para controlar isso? Por exemplo, ele consegue vasodilatar, quer dizer, ele aumenta o calibre de todos os vasos sanguíneos da gente, para quê? Para que a água do sangue que está mais quente, evapore para o meio ambiente e tire, como se estivesse tirando essa água quente do nosso corpo. Né? Esse é um dos mecanismos. Outro mecanismo, como essa água sai para o meio ambiente, a gente evapora, a gente se livra dessa água quente, a gente perde a água no sangue. O sangue com menos água avisa o cérebro e o cérebro entende que a gente precisa de mais água. Esse é o mecanismo da sede. Então, assim, a gente toma água para compensar uma perda de água quente que o nosso organismo tem. Então, basicamente isso. E a gente tem esse controle muito bom. Esse controle depende da temperatura ambiente. Então, assim, tá calor, o nosso organismo já tem a produção interna, mas o calor, ele vai ter que fazer tudo isso de uma forma mais potente. Então ele vai vasodilatar mais para sair mais calor para um meio ambiente que já está quente. Então, quer dizer, é muita perda de água. Ou seja, com o ambiente. A água é fundamental nesse controle. A água é fundamental nesse controle, porque quanto mais quente o ambiente, mais evapora, mais água a gente perde e menos água vai ter no nosso sangue. Então, quer dizer, a gente tem que ter uma reposição dessa água para ajudar o nosso corpo a controlar o mecanismo de controle de temperatura. Doutora, é natural que as pessoas no calor falem, olha, eu me sinto com menos disposição, né? A pressão cai, não tenho vontade de fazer as coisas, durmo mal. Isso é tudo em resposta a esse mecanismo? Exatamente, tudo em resposta ao mecanismo. Essa produção interna de calor, o nosso organismo é perfeito, né? Ele sabe tudo. Então, assim, então eu tenho que produzir menos calor. Então me deixa quieta. Quanto mais quieta eu tiver, menos calor eu produzo. O organismo entende isso. A gente tem um DNA que comanda isso. Então, por isso, essa vontade de não fazer nada no calor, porque é realmente para a gente ficar quieto. Como o nosso principal meio de controle é essa vasodilatação, então assim, o mesmo sangue num compartimento maior, eu tenho uma pressão menor nesse compartimento, que são os nossos vasos dilatados, eu tenho mais espaço para o meu sangue. Então, isso que se chama pressão baixa. Então, quando a gente está com muito calor, o nosso organismo tem que se livrar daquele calor, os vasos ficam muito dilatados. E isso se chama hipotensão, isso se chama pressão baixa. Então, obrigatoriamente, numa situação de muito calor, a gente tem uma pressão mais baixa. E quais são as pessoas mais vulneráveis? Todo esse mecanismo
funciona num organismo saudável. Algumas pessoas não têm toda essa cadeia funcionando. Então, por exemplo, pacientes que têm um controle de pressão com remédio, né, que aumenta o vaso, que diminui o vaso, controlado por medicação. Esse vaso fica menos sensível à temperatura do ambiente, ou mais sensível. Então, por exemplo, quem toma alguns tipos de antihipertensivos tem uma capacidade maior e descontrolada de aumentar o calibre desse vaso. Então, são pessoas que ficam mais suscetíveis a ter uma hipotensão. O idoso ou crianças muito pequenas, eles não têm muito essa sensibilidade de diminuir a água no sangue porque evaporou, avisa o cérebro que eu estou com sede. O mecanismo da sede, ele fica menos sensível. Então, a gente não tem a sensação de sede. O idoso é muito comum desidratar, mesmo em condições normais, porque o mecanismo de sede não é tão bom. Então, ele não sente que está faltando água. Então, o idoso é muito importante sempre ter uma rotina de tomar água. Ó, eu tenho que tomar esse tanto de água todo dia. Esperar a sede não é a resposta, né, doutor? Esperar a sede não é a resposta. E você sabe que tem ainda uma outra coisa que eu me incluo nesse grupo, que chama de hipoidratação crônica. São pessoas que cronicamente não tomam muita água. São pessoas que não têm o hábito de tomar muita água. O que o cérebro entende? Que a gente está no deserto e que eu estou num ambiente inóspito e que eu estou num ambiente que não tem muita água. Então, deixa o sangue mais concentrado, com menos água, porque coitada dessa pessoa, né? Não tem água para ela tomar. E aí, esse mecanismo de sede, em vez desse hormônio da sede ficar enchendo o cérebro de informação, preciso de água, preciso de água. Ele para de incomodar. Ele para de incomodar. Tipo, não adianta ficar atrapalhando o cérebro, coitado, se aqui a gente não tem água no ambiente. Então, essas pessoas que não têm hábito de tomar a quantidade ideal de água, sentem menos sede. Né? Então, assim, é mais ou menos isso. Então, a gente tem que ter uma rotina de tomar água. O nosso organismo, ele se adapta muito bem. Né? Quer dizer, a gente foi preparado para sobreviver no deserto, no mato, em qualquer lugar. E que a gente não precisa hoje. Então, eu tenho que dar um ambiente saudável para o meu organismo. E quanto de água, doutora? Qual é essa quantidade que a gente discute aí há muito tempo? Cientificamente é impossível na vida normal determinar o quanto que a gente precisa de água. Por quê? Entra nessa conta. Umidade relativa do ar, temperatura ambiente, atividade física, metabolismo basal de cada um. É impossível. Uma regra geral que a gente faz: 30 a 50 ml por quilo de peso por dia. Então, por exemplo, uma pessoa de 70 quilos, quando está mais frio, que não está fazendo exercício, 30 ml de água por quilo de peso por dia é bom. Ou seja, 2 litros e 100 numa condição normal. Mas essa conta vai de 30 a 50, né? Quer dizer, num ambiente, por exemplo, como a gente está agora, nessa onda de calor, a gente ficaria mais perto dos 50, seria ideal, né? Então, seria mais ou menos 3 litros de água por dia. Muita água mata. Água em excesso também não pode. Água em excesso também não pode. Água em excesso, eu não tenho rim suficiente para eliminar uma água em excesso. Então, essa água em excesso vai intoxicar o cérebro, diminui muito a quantidade de sódio, né, a concentração de sódio, aí as células não funcionam direito, não dá certo. Então, 30 e 50 ml por quilo de peso por dia. Entre 2 e 3 litros nós estamos falando? Entre 2 e 3 litros. Em situações de muito calor, tem que ficar em torno dos 3 litros. Tem que consumir mais. Tem que consumir mais, porque a gente sabe que vai perder mais, que o nosso corpo, para controlar esse aumento de temperatura, vai gastar mais água. Então, tem que ficar em torno de 3 litros, não tem jeito. Só água? Refrigerante conta? Suco conta? Tudo conta. Só que assim, água é o melhor hidratante que a gente tem para dar. Quando a gente coloca algum eletrólito na água, então, por exemplo, água de coco, esses suplementos que têm um pouco mais de sódio, um pouco mais de potássio,
tudo isso conta, né? Quer dizer, tudo isso a gente vai repor, mas água é água. Mesmo porque quando a gente fala dessas bebidas, muitas delas têm excesso de açúcar, né? Tem excesso dentro da medicina do estilo de vida, o que, que a gente fala? Evita tudo aquilo que termina em ante. Corante, acidulante, umectante, adoçante, tudo aquilo que simula uma comida natural, esquece. E água é água. E água é água e pronto. Outro mecanismo que a gente pode saber se está tomando muita ou pouca água é a cor da urina. Se a tua urina está mais para o laranja do que para o amarelo, você está tomando pouca água. Né? Se a tua urina está água, e toda hora tem que ir no banheiro, você está tomando água demais. Então, isso é outro controle bom, né? É a cor da urina. Porque ela tem que estar amarelo clarinho. Você tem que enxergar que ela está amarela, mas tem que ser um amarelo claro. Esse seria o ideal. Além do consumo de água, de consumir mais água, em dias muito quentes, o que a gente tem que evitar? Quais são os mecanismos que a gente precisa ter para poder ter mais conforto, para não colocar a saúde em risco? Bom, com esse mecanismo que eu expliquei, que a gente tem uma produção de calor interna que vai se associar ao calor do ambiente, eu tenho que ter muito cuidado com o exercício físico. Né? Um efeito colateral da contração muscular é a produção de calor. Então, quanto maior o exercício físico que você for fazer, mais produção de calor você vai ter e mais a gente vai ter que usar esses mecanismos para controlar. Você associa isso num calor muito grande como a gente está tendo agora, o organismo, tudo bem, ele é inteligente, ele é perfeito, ele se controla, até um certo ponto. Ou seja, atividade física ali ao ar livre, entre 10 da manhã, 2 da tarde. Exatamente, evita. Se quiser ir para academia, onde tem ar-condicionado, onde o ambiente é controlado para que proteger o nosso organismo, tudo bem. Agora, evita se expor com exercício físico ao ar livre, nesses dias de maior calor. Quer dizer, evitar só das 10 às 2 não é o suficiente. A gente está acordando com dias muito quentes. Então, evita. Se está treinando para uma maratona, está fazendo algum treino, diminui a intensidade nesses dias. Não vai atrapalhar a tua próxima maratona, não vai. Por alguns dias, diminui a intensidade, né? E escolhe a menor temperatura do dia para fazer esse exercício. E associado a essa alta temperatura, nós temos dias com pouca umidade, pouca chuva ainda. Com pouca umidade, que é um problema. Chuva, que piora, porque deixa mais fácil ainda a água evaporar do nosso corpo. Né? Quer dizer, um ambiente seco é como pôr se a gente for considerar uma situação sem pele, é uma toalha molhada. Toalha molhada, do jeito que está seco agora o tempo, calor mais essa secura, daqui a pouco ela está seca. Acontece a mesma coisa com... Acontece a mesma coisa com a gente. Então, assim, a água evapora, a água vai da onde está mais seco para onde está... da onde está mais molhado para onde está mais seco, em qualquer situação. Né? Tem que estar tudo com a mesma umidade. Então, se o meu corpo está molhado e o ar está muito seco, vai sair a água e vai para o ar seco. Né? Então, umidificar o ar com uma toalha molhada ou umidificador. Umidificador é espetacular. Ambientes que têm muito ar-condicionado também são normalmente mais secos. Então, ambiente com mais... Acostuma colocar ou alguma coisa molhada ou um umidificador. Ajuda bem mesmo. E para finalizar, o protetor solar, né? A gente tem dias com muito sol, com muita incidência. O protetor solar não entra nessa conta do calor. Mas é um cuidado aí. O protetor solar, sempre. Calor ou frio? Calor ou frio. Calor ou frio, põe o protetor solar. Né? Não tem acordo. Usa protetor solar. Então as pacientes, mas e a vitamina D? Né? Que a gente precisa do sol para deixar a vitamina D mais ativa. Pode tomar um sol para a vitamina D. 15 minutos por dia é o suficiente para a vitamina D, né? Mas a hora que você for para o sol mesmo, fazer atividade, filtro solar, porque daí você não vai ficar velho. Mais ou menos isso. A tua pele não vai envelhecer com filtro solar. Ponto. Doutora, e com a expectativa de um verão também mais quente, períodos de exposição, por exemplo, na praia, na piscina, em horário de muito calor, também é um problema?
Ah, é um problema, pelo mesmo mecanismo. A gente tem que ajudar o nosso corpo a ficar dentro de um limite razoável desse controle, né? Então, assim, na praia, aumenta a ingestão de água, põe um alarme no celular para avisar que tem que tomar água, determina, ó, tem que tomar 3 garrafinhas dessa por dia, força o seu organismo a tomar mais água, como se fosse uma rotina. Tomando mais água, você vai ter mais sede. Porque o teu cérebro entende, pô, estamos bem água disponível. aqui, tem água disponível, então beleza, então me dá que eu estou precisando um pouquinho. Pode perceber, começa a tomar mais água dentro do valor razoável, você vai começar a ter mais sede. Né? Doutora, agora a pergunta que a gente fez para todo mundo. Prefere calor ou frio? Ah, eu gosto do frio. Mais confortável, eu também. Eu também. Eu gosto do frio. Para trabalhar, para estudar, eu prefiro o frio. É melhor. A gente se adapta melhor. Eu me adapto melhor. Tá bem, doutora. Obrigado pela entrevista. E olha só, boas explicações, ótimas explicações, boas dicas aí. Então, pessoal, proteja-se, beba água. E a gente tem que enfrentar, né? Uma primavera mais quente, um verão possivelmente mais quente. O ser humano, ele é muito adaptável. Então, claro que a gente vai enfrentar e vai enfrentar bem e vai dar tudo certo. Mas a gente tem que ajudar o nosso organismo a sobreviver e bem e saudável. Então, tem essas dicas aí para a gente enfrentar isso melhor ainda. Tá ótimo. Bom calor para todos e até a próxima.